Olá pessoal, aqui é o professor Evandro para mais uma aula aqui de Química da Central do Enem. Não esquecendo que toda quarta-feira sobe nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube. Fique ligado, toda quarta tem dica importante para a prova do Enem que está chegando aí em novembro, viu? Espero que todos estejam bem e vamos lá para mais uma aula de isomeria. Não esquecendo que na aula passada a gente falou sobre a isomeria plana de função. Hoje nós vamos falar sobre isomeria plana de cadeia. Vamos lá para a aula de hoje com o professor Evandro. Vamos lá, turma. Fique ligado. Bem, a isomeria, só fazendo um comparativo aí, né? A isomeria de função, como o nome está dizendo, a diferença entre os isômeros analisados e formados estão na função orgânica. Essa foi a nossa última aula. Acompanhe sempre aqui no nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre isomeria de cadeia. Está bem conhecida como isomeria de núcleo, beleza? Como o próprio nome está dizendo, a diferença entre os isômeros agora está no tipo de cadeia em que se apresentam as estruturas, tá certo? Vamos analisar uma por uma, 4 modelos de isomeria de cadeia estão aí para a gente analisar na nossa videoaula de hoje. Vamos começar aqui pela primeira. Isomeria de cadeia, onde a diferença entre os isômeros está na cadeia, no tipo de cadeia e se a cadeia é aberta ou fechada. Bem, nós podemos já vimos em aulas anteriores, lá no início, né, do nosso estudo da química orgânica aqui na Central do Enem, que a classificação da cadeia pode ser em aberta ou fechada, tá certo? Então, não esquecendo também que para ser isômeros, os compostos têm que obrigatoriamente ter a mesma fórmula molecular. Fique ligado. Por exemplo, 2 exemplos aí, como vocês podem ver aí, né, do pente 1-eno, uma cadeia aberta, né, não forma ciclo, e do ciclo, né, pentano. Repare aí na cadeia. Então, um tem cadeia aberta e o outro tem cadeia fechada. Ambos, tá certo, apresentam a mesma fórmula molecular. No caso aí, C5H10. Ambos têm 5 carbonos e 10 de hidrogênio. Por isso eles são isômeros. Eles têm a mesma fórmula molecular. E são isômeros de cadeia, porque a diferença entre eles está no tipo de cadeia. Um tem cadeia aberta, outro tem cadeia fechada. Esse foi o nosso primeiro modelo de cadeia, tá certo? Isomeria de cadeia, ok? Fique ligado. Vamos para o nosso segundo exemplo, né? Possível, né? De isomeria de cadeia. Saber se a cadeia é uma cadeia saturada ou se ela é uma cadeia insaturada. Essa palavra saturada vem de saturação, que significa tipo de ligação entre carbono. Por exemplo, cadeia insaturada é aquela que apresenta dupla ou tripla ligação de carbono, como vocês podem ver aí, tá certo? No propeno, nesse exemplo que está aí na tela de vocês. E o outro é, no caso aí, uma cadeia saturada, o ciclo propano. O próprio nome está dizendo, ciclo propano. An significa simples ligação. Então tem uma cadeia insaturada ou tem cadeia saturada. Essa é uma segunda possibilidade de nós termos aí isomeria de cadeia. Vamos para a terceira, né? Terceiro modelo, terceiro exemplo de isomeria de cadeia. Essa aqui é um modelo bastante utilizado em prova. Saber se a cadeia é uma cadeia normal ou se a cadeia é uma cadeia ramificada. O que é uma cadeia normal? Aquela que não apresenta ramificação, como o próprio nome está dizendo. O ciclo, né, como vocês podem ver, pentano é uma cadeia normal. Já, por exemplo, o metilbutano, que é o segundo exemplo aí, já tem esse radical metil aí que ramifica a cadeia. Portanto, eles são, tá certo, isômeros de cadeia e, mais especificamente, a diferença entre eles está na cadeia normal e o outro tem a cadeia ramificada. Fechando aí a nossa aula de hoje, né, e especificamente falando sobre a isomeria de cadeia, a gente vai falar exatamente sobre a cadeia homogênea e cadeia heterogênea. Então, esses dois modelos aí estão relacionados pela presença do heteroátomo. Professor Evandro, vamos relembrar o que é heteroátomo. Heteroátomo é todo e qualquer elemento diferente de carbono entre carbono. Por exemplo, esse primeiro exemplo aí, vocês podem ver que eu tenho nitrogênio entre carbono. Então, nós temos um heteroátomo, uma cadeia heterogênea. Já aqui na ponta, nós temos aí, né, a etilamina, que é justamente uma cadeia homogênea, tendo em vista que o nitrogênio não está entre carbono, tá certo? Esse é um outro modelo de cadeia, tá certo? Na qual a isomeria
ele se apresenta pela diferença entre uma cadeia homogênea e uma cadeia heterogênea. Espero que vocês tenham gostado. Vídeo aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.